like to just begin with a thank you. Eu quero começar dizendo muito obrigado. It has been a privilege for me to be here this weekend Tem sido um privilégio para mim estar aqui este fim de semana. and to be able to serve among you, Eu tenho podido servir entre os irmãos, to get to know some of you, poder conhecer alguns de vocês and to be together around the Word of God. e estarmos juntos à volta da Palavra de Deus. So thank you for your welcome, Obrigado também pela forma como me receberam. and hopefully in the future we'll be able to be with each other again. Espero que no futuro possamos estar juntos novamente. If you will have me back, that E is. se vocês me quiserem ter de volta aqui. I would like to read in Genesis chapter 41. Eu gostaria de ler em Gênesis, no capítulo 41. Gênesis 41. And from verses 37 to verse 40. Vamos ler do versículo 37 até o versículo 40. Gênesis 41, de 37 até o 40. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. I would like to this morning just give an overview of the life of Joseph. Nesta manhã eu gostaria de fazer como que um panorama da vida de José. There are many things in the life of Joseph that are challenging. Há muitas coisas na vida de José que são muito desafiadoras. We read yesterday of the Sermon on the Mount, Ontem nós lemos acerca do Sermão do Monte, but we see in the life of Joseph one that showed those characteristics. nós vemos na vida de José algumas dessas características. And when we come to the book of Genesis, it is one of beginnings. E quando nós vimos aqui para o livro de Gênesis, é o livro dos começos. And we see four great events in the book of Genesis, E nós vemos aqui 4 grandes eventos neste livro de Gênesis, which were significant in the history of the world. que são muito significativos na história do mundo. We think of creation, Nós pensamos na criação, the fall, a queda, the flood, o dilúvio and the Tower of Babel. e também a Torre de Babel. We also have in the book of Genesis 4 great men. Nós também encontramos aqui no livro de Gênesis 4 grandes homens. We have Abraham Nós temos Abraão, and Isaac, Isaac, Jacob Jacó and Joseph. e José. But when we come to the life of Joseph, there are many lessons that we can learn. Mas quando nós chegamos à vida de José, há muitas lições que nós podemos aprender. His name means he will add, O nome dele significa Ele acrescentará. and his life was one of fruitfulness. E a vida dele foi uma das vidas mais frutíferas. 2 Peter chapter 1 Segunda de Pedro, capítulo 1, says we have to add to our faith diz que nós devemos acrescentar à nossa fé virtue, knowledge, virtude, conhecimento, temperance, patience, temperança, paciência, godliness, brotherly kindness, and love. a piedade, benignidade, cordialidade entre os irmãos, perdão. So these were features that we see in the life of Joseph, Estas são algumas das características que nós encontramos na vida de José. and we have to add these to our faith. E nós devemos acrescentar estas virtudes também à nossa fé. But when we consider his life, we can look at him in many ways. Mas quando consideramos a vida dele, nós podemos ver e considerar de várias formas. We can see him as a picture of Christ, Podemos vê-lo como uma imagem, um tipo de Cristo. because there are many things we read about him which are true of the Lord Jesus. Porque nós lemos sobre José muitas coisas que também são verdade acerca de Cristo. One of the greatest things we read is that he was loved by his father. Uma das coisas que nós lemos acerca de José é que ele era amado pelo seu pai. And how much was the Lord Jesus loved of his father? E quão
amado foi Jesus pelo seu Pai. We also can think of Joseph prophetically, Nós também podemos pensar em José de forma profética. and how when we look of the Lord Jesus in a future day, E quando nós olhamos para Jesus em dias futuros, the brethren nationally which rejected him, aqueles irmãos judeus que o rejeitaram, will in a future day bow down before him. mas que num dia futuro irão se curvar diante dele. But I want to think today about the practical lessons that we can learn. Mas hoje eu gostaria de pensar em algumas lições bem práticas que nós podemos aprender. When Pharaoh was looking for someone for the top position, Quando o faraó estava à procura de alguém para colocar numa posição elevada, do topo, he says there's only one man for the job, ele disse: só há uma pessoa para este tipo de trabalho. and that man was Joseph. E esse homem era José. And right through the very beginning to the end of his life, E desde o início da vida dele até ao fim, Joseph was going to learn about God in trials. José vai aprender acerca de Deus por meio de grandes tribulações, de provações. So I really want to think of features of a man in whom the Spirit of God is. Então eu quero pensar em algumas características de um homem que tem o Espírito de Deus. When we look at this, it's just going to be a brief overview. Então nós vamos olhar de uma forma panorâmica. I want to think about him feeding the flock. Nós vamos vê-lo alimentar o rebanho. I want to think about him fleeing from sin. Quero pensar nele e ver José fugir do pecado. I want to think about him as faithful to God. Pensar nele como alguém fiel a Deus. I want to think about him forgiving his brothers. Quero pensar nele e vê-lo perdoar os seus irmãos. And I want to think about his faith in God. E quero pensar nele na forma como ele exerceu a sua fé em Deus. Pharaoh noticed there was something different about Joseph. Faraó percebeu que havia algo diferente em José. He says, here is a man that is displaying the character of the Spirit of God. Ele disse: aqui está um homem que mostra o caráter do Espírito de Deus ou dos deuses. The Holy Spirit is a divine person. O Espírito Santo é uma pessoa divina. And the Spirit of God works from the very beginning to the end of the Bible. E o Espírito de Deus, ele atua, trabalha desde o início da Bíblia até ao final. In Genesis 1 we read, the Spirit of God moved in the face of the deep. E em Gênesis 1 nós lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. In Revelation 22 we read, the Spirit and the bride say, come. E no final, em Apocalipse 22, nós lemos que o Espírito e a noiva dizem: vem. And we can look at various texts in Scripture which speak of the Spirit of God. E podemos olhar para várias passagens da Bíblia que falam sobre o Espírito de Deus. Yesterday we mentioned Ananias and Sapphira. Ontem nós mencionamos Ananias e Safira. In Acts chapter 5, Em Atos capítulo 5, they say you have lied to the Holy Spirit. diz lá que eles mentiram ao Espírito Santo. But then they say you have lied to God. Mas também diz: vocês mentiram para Deus. And it reinforces that the Holy Spirit is God. Isto é algo que reforça a ideia de que o Espírito Santo é Deus. And the Holy Spirit is not a force. O Espírito Santo não é uma força, It is a person. é uma pessoa. He is a person. Ele é uma pessoa. So when we come, we see that the Spirit of God is throughout the Word of God. Então nós vemos que o Espírito de Deus está por toda a palavra de Deus. And when we read of Joshua, we read of the Holy Spirit coming upon him. Então lemos acerca de Josué como o Espírito Santo veio sobre ele. We read of Othniel in Judges, and the Spirit of the Lord came upon him. Nós lemos no livro de Juízes como Otoniel recebeu o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus veio sobre ele, Otoniel. David prayed, take not your Holy Spirit from me. Davi orou e pediu: Deus, não retires de mim o teu Espírito. So the Old Testament refers to the Spirit as coming upon. Então no Velho Testamento nós lemos referências ao Espírito Santo, ele vir sobre pessoas. For a specific purpose or activity. Para um propósito específico ou para uma atividade específica. But I suggest there are two things that are unique to this day.
Mas eu quero sugerir que há duas coisas que são únicas para este dia. From the day of Pentecost to the rapture of the church, Desde o dia de Pentecostes até ao arrebatamento da igreja, today there is a real man in heaven, hoje há um homem real no céu, the Lord Jesus o Christ. Senhor Jesus Cristo. He came into the world and took on flesh. Ele veio à terra, ele tornou-se carne. And he has taken that manhood back to heaven. E ele veio para buscar os homens e levá-los de volta para o céu. But not only is there a man in heaven, Mas nós não temos apenas um homem no céu, there is a divine person indwelling people on earth. mas também temos pessoas verdadeiras que vivem na terra. In John chapter 14, E em João no capítulo 14, the Lord Jesus is telling his disciples of his departure. o Senhor Jesus está a falar com os discípulos acerca da sua partida. He says, I'm going to send you another comforter, Ele diz, eu vou enviar-vos outro consolador, another of the same kind. outro do mesmo tipo. So all of the characteristics in Christ are in the Holy Spirit. Então todas as características que há em Cristo, há também no Espírito Santo. So I wonder if you realize that we have the indwelling Spirit of God. Então fico a imaginar se nós entendemos que temos o Espírito Santo de Deus a habitar em nós. We are sealed with the Spirit of promise. Nós somos selados com o Espírito da promessa. So if the people of the Old Testament did not have the indwelling Spirit of God, Então se as pessoas do Velho Testamento não tinham a presença, a habitação permanente do Espírito de Deus, but the believer now does, mas o crente agora tem, how much more should we be capable of living this type of life? quanto mais nós deveríamos ser capazes de viver este tipo de vida. Because the holiness God expects Porque a santidade que Deus espera is not something that can be produced by our natural man. não é algo que possa ser produzido pelo nosso homem natural. The first thing I want to think about is him feeding the flock. Então a primeira coisa que eu quero pensar aqui em José é vê-lo a alimentar o rebanho. He was a shepherd. Ele era um pastor. He was the favoured son of Jacob and of Rachel. Ele era o filho favorito de Jacó e Raquel. It was the favoured son, Era o filho favorito. the one that they had waited on. Aquele pelo qual esperaram, tanto esperaram. And he was 17. E começa a história quando ele tinha 17 anos. In Genesis 37 verse 2, Em Gênesis capítulo 37, no versículo 2, Joseph being 17 years old tendo José 17 anos, was pasturing the flock with his brothers. apacentava os rebanhos com os seus irmãos. I wonder if there are young people here who have a heart like Joseph. Eu fico a imaginar se os jovens que estão aqui se te dão um coração como o de José. He was young, Ele era novo, but he was being prepared for a great work. mas ele estava a ser preparado para um grande trabalho. And his brothers, they grew in hatred for him. À medida que os irmãos cresciam, também crescia o ódio por ele. And it was all rooted in the envy that the love that their father had. E esse ódio estava enraizado na inveja que eles sentiam por causa do amor que o pai tinha por José. It was in a situation of conflict Era uma situação de conflito that God would speak to him. e foi nessa situação que Deus falou com ele. And the idea for feeding here, E a ideia de estar a alimentar aqui it's got the idea of shepherd é a ideia de pastorear. or pastors. Como pastores, That is the idea of that word shepherding, feeding. a ideia de pastorear é de alimentar, de cuidar. He was busy working in the family business. Ele estava ativamente ocupado no negócio da família. He had a love for sheep. Ele tinha um amor por ovelhas. Shepherding is a massive theme of the Bible. Pastoreio é um dos temas que está em toda a Bíblia. Moses, David and the Lord Jesus all described as shepherds. Moisés, Davi, Jesus descrevem pastores. And every child of God is described as a sheep. E
todos os filhos de Deus são descritos, são caracterizados como ovelhas. Every shepherd needs a shepherd. Yeah. Cada pastor precisa de um pastor, Because every shepherd is a sheep. porque cada pastor é também uma ovelha. We all ought to show that care for one another. Todos nós devemos mostrar o nosso cuidado uns pelos outros. And Joseph was 17 when God was preparing him. E José tinha 17 anos quando Deus começou a prepará-lo. I wonder if we have a care for one another. Eu fico também a pensar, imaginar se nós temos esse cuidado uns pelos outros. That looks practically in our lives like a variety of things. Isso pode-se perceber na prática, na nossa vida, numa variedade de situações, de coisas. It might be that we ask, how can I pray for you? Isso pode ser na forma de perguntar, pelo que eu posso orar por ti? It might be, here is a verse I've enjoyed and I thought of you. Olha, está aqui, outra forma é, olha, está aqui um versículo que eu lembrei de ti, está aqui este versículo que eu quero partilhar contigo. And we all ought to be on a journey together, feeding and helping one another. Então a ideia é estarmos numa jornada, numa caminhada juntos, cuidando uns dos outros, alimentando-nos uns aos outros. And there was tension between him and his brothers. E houve tensão entre ele e os seus irmãos. And Joseph took this report to his father. E José levava o relatório dos seus irmãos para o seu pai. He didn't go and tell everyone else. Ele não ia dizer a todos os outros. I wonder if we can learn something from that. Eu gostaria que nós pudéssemos aprender alguma coisa a partir disto. If we have a bad report of a brother or of a sister, Se nós temos um mau relatório acerca do nosso irmão, da nossa irmã, rather than tell everyone else, take it to our father. em vez de dizermos a qualquer pessoa ou a outras pessoas, vamos levar ao nosso pai. So we see that he was feeding the flock, he was a shepherd. Nós sabemos que ele estava a alimentar, a apacentar o rebanho, porque ele era um pastor. But he was also one that could flee from sin. Mas ele também era alguém que fugia do pecado. In Genesis 39 we read of him in Potiphar's house. E em Gênesis capítulo 39 nós encontramos José na casa de Potifar. We see that he was a man that was trusted. Nós vemos que ele era um homem em quem se podia confiar. He was trusted with sheep. Foram-lhe confiadas as ovelhas, He was trusted in Potiphar's house. foi-lhe confiada a casa de Potifar. And this was preparing him to be trusted with the land of Egypt. E isto foi uma preparação para lhe ser confiada também toda a terra do Egito. So if the first question is, how am I caring for people around me? Então uma das perguntas que podemos fazer é: como é que eu estou a cuidar das pessoas que estão à minha volta? The question in Potiphar's house is, what is my reaction to sin? A pergunta aqui na casa de Potifar é: qual é a minha reação ao pecado, diante do pecado? In the New Testament we have instructions to fight sin. No Novo Testamento nós temos instruções para lutar contra o pecado. We have instructions to resist the devil. Nós temos instruções para resistir ao diabo, To stand fast in the Lord. para ficarmos firmes no Senhor. But we also have instructions to flee. Mas também temos instruções para fugir. And there are sins that we can commit. E o pior pecado que nós podemos cometer. And we can't fight them. E nós não conseguimos falsificá-los. We know that we will fall to that sin. Nós sabemos que somos culpados de pecado. So the answer is to flee. Por isso, a resposta é fugir. Someone has said that he lost his garment but kept his character. Então nós sabemos que ele perdeu a sua roupa, mas ele guardou o seu caráter. This was something that came out of Joseph's ordinary life. Isso é algo que pode estar relacionado com a vida comum, do cotidiano de José. He wasn't looking for an opportunity to sin. Ele não estava à procura de uma oportunidade para pecar. He was just at work. Ele simplesmente estava a fazer o trabalho dele. And God expects us to work and use it for His glory. E Deus espera que o trabalho seja usado também para a sua glória. But he got uninvited attention from Potiphar's wife. Mas ele recebeu um convite
tentador da esposa de Potifar. And there are many temptations in the workplace. E há muitas tentações no lugar de trabalho. When you're away from the eyes of your fellow believers, Quando estamos longe dos olhares dos nossos irmãos, dos cristãos que são nossos amigos, we need to be prepared for those attacks. nós precisamos estar preparados para esses ataques. He would not have faced this in his father's house. Ele não enfrentaria este tipo de situação na casa do pai. But he's no longer there, he's in Potiphar's house. Mas agora ele já não está na casa do pai, ele está na casa de Potifar. I want to say to those that are younger, Eu quero dizer àqueles que são mais novos, if you need to value Christian parents, tu precisas valorizar os teus pais cristãos. because you are protected in that environment. Porque tu és protegido nesse ambiente. But you also need to be prepared for what is outside. Mas também precisas estar preparado para aquilo que vai acontecer lá fora. And Satan is so subtle, E Satanás é tão subtil. because Joseph has just been rejected by his brothers. Porque José tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. And he brings along a woman who wants to accept him. E ele agora traz uma mulher que quer aceitá-lo. And this woman wanted to have a relationship with him. E essa mulher quer ter um relacionamento com ele. Not just a one-off occasion. It was day by day. Não foi apenas uma vez, mas era algo contínuo, constante. And he could have sinned and no one would have known. E ele poderia ter pecado e sem que ninguém soubesse. And I wonder with us, Eu fico a pensar em nós, if we could sin, make a choice to sin, se nós pudéssemos fazer a decisão de pecar and no one would ever know, e que de maneira que ninguém jamais soubesse, what would we do? o que é que nós faríamos? Because the basis of his not sinning Porque a base para não pecar was he did not want to sin against God. é não querer pecar contra Deus. Because ultimately sin is against God. Porque, em última instância, o pecado é sempre contra Deus. It affects other people, Afeta outras pessoas, but ultimately is against God. mas no final é sempre contra Deus. In Exodus 10, Pharaoh calls for Moses and Aaron. Em Êxodo capítulo 10, Deus chama Arão e Moisés. And these people were under harsh circumstances. O seu povo estava sob circunstâncias muito difíceis. But he says, firstly, I have sinned against the Lord your God and against you. Mas ele diz, primeiro eu pequei contra Deus e contra ti. And David in Psalm 51 says, against you, you only have I sinned. E no Salmo 51, Davi diz, contra ti somente eu pequei. Let us realize that our sin is first and foremost an offence to God. Vamos perceber isto. O nosso pecado é primeiro e principalmente contra Deus. But it is important to protect ourselves Mas é importante que nos protejamos. and to maybe have human barriers in place. E lembrar que nós temos corpos humanos. Matthew 5 says, if your right hand offend you, cut it off. Em Mateus 5 nós lemos, se a tua mão direita te escandalizar, corta. This may look like software on your computer to prevent you from watching things you shouldn't. Isto é como é a mesma coisa que colocar um software no teu computador que te impeça de ver coisas imorais. It may mean that you can't have the internet on your phone. Talvez isto signifique que tu não possas ter internet no teu telefone. It may look like different things depending on the sin that affects you. Isto depende de muita coisa, depende de como é que o pecado te está a afetar. But if we struggle with certain things, Mas se nós lutamos com determinadas coisas, we want to deal with it in our heart. nós queremos lidar com essas coisas no nosso coração. But let us help ourselves by cutting off the things that help us get there. Mas vamos nos ajudar a nós mesmos, cortando coisas que facilitem com que cheguemos ao pecado. Vamos cortar essas coisas. And the only thing Joseph could do was run. E a única coisa que José podia fazer aqui era correr. And Potiphar's wife accused him. E a mulher de Potifar acusou-o. And Joseph was misunderstood. E José foi mal entendido.
Yet before God he was faithful. Mas diante de Deus, ele foi fiel. I wonder how Joseph would have felt in the prison. I wonder how Joseph would have felt. Eu fico a pensar, e se José tivesse tido culpa, tivesse falhado? God had told him that he was destined for great things. José tinha dito que ele estava destinado para grandes coisas. God was told him that he was going to have people bow down to him. Deus tinha-lhe revelado que pessoas se iriam prostrar diante dele. But he was in prison. Mas agora ele estava na prisão. How many questions must he have? Quantas perguntas ele terá tido? What is God doing? O que é que Deus está a fazer? I wonder if we ever ask those types of questions. Eu fico a imaginar quanto tipo de questões ele terá enfrentado. I have been faithful to God and I'm suffering. Eu fui fiel a Deus e agora eu estou a sofrer. Someone has said about this chapter, Alguém disse acerca deste capítulo: never forget, you're never forgotten. nunca esqueças e nunca serás esquecido. Not only was he fleeing from sin, he was faithful to God's word. Não apenas ele fugiu do pecado, mas ele foi fiel à palavra de Deus. He had a dream. Ele teve um sonho. He had a hard message to deliver. Ele tinha uma mensagem difícil para entregar. But Joseph had been faithful in the message God had given him. E José foi fiel com essa mensagem que Deus lhe deu. God had revealed to him truth in light of his brethren. O Senhor revelou-lhe uma verdade acerca dos seus irmãos. He was faithful in a small amount, Ele foi fiel no pouco. so God could trust him with more. Então Deus poderia confiar nele para o muito. And when God reveals truth to our heart, E quando Deus revela a verdade ao nosso coração, if we are faithful to that, He will give us more. se nós formos fiéis a isso, Ele dá-nos-á mais. There was occasions when God spoke to Joseph in a dream. Houve ocasiões nas quais Deus falou com José em sonhos. But this was not his normal experience. Mas essa não foi a experiência normal dele. But he knew when God had revealed something, he was faithful to that. Mas ele sabia que quando Deus lhe revelava alguma coisa e ele era fiel nisso. Someone has said, don't say God is silent when your Bible has been closed. Alguém disse... Don't say God is silent when your Bible is closed. Alguém disse, não digas que Deus está em silêncio quando a tua Bíblia está fechada. Because that is how God speaks. Porque é assim que Deus fala. But there was another occasion when Joseph revealed what God had given. Mas houve outra ocasião onde Deus se revelou a José. In Genesis 40, the baker and the butler had dreams. Em Gênesis 40, o padeiro e o copeiro do rei tiveram sonhos. Joseph had a dream about the end of those men. E José teve uma revelação, um sonho acerca do final daqueles homens. I'm sure he was happy to tell the butler. Eu acredito que ele teve muita alegria em contar ao Butler, ao copeiro. It was a good message. Era uma boa mensagem. It was 3 days you're going to be back in your office. Em 3 dias tu vais voltar ao teu posto de trabalho. I know you're in this prison now, but life's going back to normal. Eu sei que agora estás na prisão, mas a tua vida vai voltar ao normal. But to the baker it wasn't good news. Mas para o padeiro não havia boas notícias. He was to tell the baker that in 3 days he was going to be hanged. Ele tinha que dizer ao padeiro que dali a 3 dias ele seria enforcado. The message God had given him was good to one, A mensagem que Deus lhe deu era boa para um, but it was hard for another. mas era muito dura para o outro. When we think of the Word of God, Quando nós pensamos na palavra de Deus, it may be easy to say God loves you, é muito fácil dizer Deus ama-te, but it may be hard to say that God is a God of judgment. mas é muito difícil dizer também que Deus é um Deus de julgamento. It may be easy to say that Christ cares for you, É fácil dizer Deus, Cristo, ele preocupa-se contigo, but it may be hard to say He is the only way to heaven.
Mas é difícil dizer, ele é o único caminho para o céu. But God has given both the good and the bad aspects of His news. Mas Deus deu-nos tanto aspectos bons como maus acerca destas notícias, das suas notícias. And He became known as a man that had a word from God. E ele tornou-se conhecido como um homem que tinha palavra de Deus. And over, Joseph refers to him as Pharaoh. Pharaoh? When he's speaking to Pharaoh. E vez após vez, José tornou-se um homem que falava com Faraó da parte de Deus. There was a respect for Pharaoh's office. Havia um respeito pelo trabalho de Faraó. And Joseph respected Pharaoh. E José Joseph E respected. José respeitava Faraó. Pharaoh wasn't always a good man. Not always. Not always. Nem sempre Faraó foi um bom homem. But Joseph was polite, respectful. Mas ainda assim José respeitava. When we read of Paul before Agrippa, Quando nós lemos acerca de Paulo diante de Agripa, he says, "Most noble Festus." ele diz ao mais excelentíssimo Félix, When we think of people in positions, quando nós pensamos em pessoas que estão em posições de autoridade, they may do things we disagree with, até podem fazer coisas com as quais nós discordamos, but we are respectful because of the office that they hold. mas nós somos respeitosos por causa da posição que essa pessoa ocupa. And Joseph was to interpret 2 dreams for Pharaoh. E José tinha que interpretar sonhos que eram para revelar a Faraó. One for 7 fruitful years, Um era acerca de 7 anos muito frutíferos and then one for years of famine. e outro para anos de fome. In Egypt, there's 3 famines in Genesis. E há relato acerca de 3 períodos de fome em Gênesis. And that was a place where the people of God were found protection. E o Egito era um lugar onde as pessoas encontravam proteção. But it's also a picture of this world. Mas também é uma imagem acerca deste mundo. But Joseph used his gift to prepare for the future. Mas José usou este dom para preparar o futuro. So there's nothing wrong with being organized. Então não está nada de errado em ser organizado. But it began in his family Mas isso começa na família. and expanded to those in the prison. E depois isso expandiu para aqueles que estavam na prisão. And now he's before the ruler of the land. E agora ele está diante daquele que é o governador daquela terra. He was faithful to God first in his home, Primeiro ele foi fiel ao Senhor na sua casa. and God allowed him to be faithful in other places. E Deus permitiu que ele fosse fiel em outros lugares. We see this principle throughout Scripture. Nós vemos este princípio em toda a Escritura. In Acts chapter 1, Em Atos capítulo 1, the Holy Ghost is coming upon the believers, o Espírito Santo vem sobre os crentes. and he says, "You will be witnesses unto me both in Jerusalem E diz, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, and then in Judea, e depois na Judeia, and then Samaria, depois Samaria, and then the uttermost parts of the earth." e até aos confins da terra. I wonder if you're speaking for God where you are. Eu fico a imaginar se vocês estão a falar de Deus onde estão. There's a brother back home in Scotland, Tem um irmão lá na Escócia, and he always says, e ele diz sempre, "Never cross the sea until you have crossed the street." nunca queiras atravessar o mar se ainda não tiveres atravessado a estrada. I wonder if you speak for God with your family and friends. Eu fico a pensar se vocês falam sobre Deus, de Deus aos vossos amigos e aos vossos familiares. Another key feature in the life of Joseph Outra característica chave na vida de José was his tremendous ability to forgive. é a sua tremenda capacidade, habilidade para perdoar. Joseph had a lot to be bitter about. José tinha muita coisa que poderia deixar amargo. He had been mistreated.
Ele foi maltratado. He had been slandered. Ele foi... falaram mal dele, foi ofendido. He had been let down by those who should have loved him most. Foi abandonado por aqueles que o deveriam amar mais. And yet his brothers are coming to him. To him. E agora os irmãos estão a chegar até ele, estão a vir até ele. They were actually too nervous to come themselves. Até eles estavam muito nervosos entre eles. They knew that they had done wrong against Joseph. Os irmãos sabiam que tinham errado contra José. But Joseph was prepared to forgive. Mas José estava preparado para perdoar. It's lovely to hear stories of forgiveness. É muito bom ouvir histórias acerca do perdão. We think of the story of a woman, Elizabeth Elliot. Nós gostamos muito da história de Elizabeth Elliot. She was the husband of Jim Elliot. Wife Ela era of a Jim Elliot. esposa de Jim Elliot. And he was killed in the jungle of Ecuador. E ele foi morto numa selva no Equador. Because he brought the gospel to those people. Porque ele levou o evangelho para aquelas pessoas. And they murdered him. E por isso assassinaram-no. And she came out and she said that she would forgive those men. E ela chegou e ela disse que perdoava aqueles homens. That is high. Isso é algo muito elevado. To be able to forgive like that. Ser capaz de perdoar dessa forma. But that spoke to those people in the jungle and they were saved. E isso falou muito para aquelas pessoas naquela selva e isso levou-os à salvação. And the question Joseph asks is, am I in the place of God? E a pergunta que José faz, estarei eu no lugar de Deus? Psalm 75 says it is God who judges. O Salmo 75 diz que Deus é Ele que julga, é Ele quem julga. If we refuse to forgive, Se nós recusarmos perdoar, we put ourselves above God. nós estamos a colocar-nos acima de Deus. And we understand that there needs to be repentance in order to be reconciliation. E nós entendemos que é preciso haver arrependimento para haver a reconciliação. But we ought to have the spirit of forgiveness. Mas nós precisamos ter o espírito de perdão. Matthew chapter 5 says, whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Em Mateus 5 nós lemos, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. And we can see again the life of the Lord Jesus and Joseph. E nós podemos ver mais uma vez a vida do Senhor Jesus Cristo em José. As he was being crucified, Quando ele estava a ser crucificado, he says, Father, forgive them. ele diz, Pai, perdoa-lhes. We are a forgiven people, Nós somos um povo que perdoa. so we should be forgiving to one another. Nós somos um povo perdoado, por isso devemos ser pessoas, um povo que também perdoa os outros. So he fed the flock. Então ele apacentava os rebanhos. He fled from sin. Ele fugiu do pecado. He was faithful to God's message. Ele foi fiel à mensagem de Deus. He was able to forgive. Ele foi capaz de perdoar. But he had faith in God's plan for his life. Mas ele também teve fé nos planos de Deus para a sua vida. Because he had many opportunities to give up. Porque ele teve muitas oportunidades para desistir. How can God be faithful to what he said and I'm in a prison? Como é que Deus pode ser fiel ao que diz e agora estou na prisão? But he took God at his word. Mas ele levou a sério Deus e a sua palavra. It was early in his life that God had given him this message. Foi bem cedo na sua vida quando Deus lhe deu esta mensagem. But he trusted God through it all. Mas ele confiou em Deus em todo aquele processo. We sometimes think that his life must have been dream after dream after dream. Ele certamente pensou que a sua vida tinha sido sonho após sonho após sonho. But that was not the case. Mas essa não era a questão, não era o ponto. He lived his life for a long time on a word given years ago. Ele viveu a vida dele durante muito tempo por causa de uma palavra que ele recebeu no início da sua vida. I wonder if we have lost sight of what God is doing in our lives. Lost sight of what God is doing in our lives. Can you repeat? Have we missed what God is doing through us? Eu fico a pensar, imaginar se nós
poderíamos estragar tudo aquilo que Deus nos disse ou que Deus quer fazer em nós. He wanted to see the bigger picture. Ele queria ver essa imagem maior. He said, and God. Ele disse, e Deus? Because we think of the painting that God is painting in our lives. É como se Deus estivesse a pintar as nossas vidas. We are being molded into the image of Christ. Nós estamos a ser moldados à imagem de Cristo. And God has revealed in His Word His plan and purpose for us. E na sua palavra o Senhor revela o seu plano e o seu propósito para nós. We have many questions of the will of God. Nós temos muitas perguntas acerca da vontade de Deus. But there is much given in the Word of God which is clear. Mas há muito que é dado na palavra de Deus que é claro. And Joseph wasn't dependent upon chance. Circumstances. José não estava preso às circunstâncias. He wasn't just hoping for the best. Ele estava à espera do melhor. He was looking. Ele não estava à espera. Is not what? No. Ele não estava à espera que acontecesse o melhor. He was looking for God in his life. Ele estava à procura de Deus e da vida de Deus. He was marked by consistency. Ele foi marcado pela consistência. And he lived up to his name. He lived. Lived up. E ele exaltou o nome de God's name. No, his own name. He lived up to that standard. E ele viveu o seu nome, viveu de acordo com o que o nome significa. He added so much. Ele acrescentou tanto. We are given various names in the New Testament. We Christians. Nós recebemos também muitos nomes, muitos títulos no Novo Testamento. We are called saints, Nós somos chamados de santos, disciples, discípulos, ambassadors, embaixadores, servants. servos. The question I ask this afternoon: A pergunta que eu faço esta tarde, ou esta manhã à tarde, do we live up to our name? será que nós vivemos para justificar esse nome? James chapter 1 tells us to count it joy when we fall into temptation. Tiago capítulo 1 diz que nós nos devemos alegrar quando caímos em provações, tentações. We may have questions of what God is doing, Nós podemos ter perguntas acerca do que é que Deus está a fazer, but let us seek to look at our lives mas vamos procurar olhar para as nossas vidas and see what God has done. e ver o que Deus já fez. Because Joseph was able to see now what God was doing. Porque José foi capaz de ver o que Deus estava a fazer. But at so many points in his life, I'm sure he wondered what was going on. Mas eu tenho certeza que houve muitos momentos na vida dele em que ele não percebia o que é que Deus estava a fazer. Let us rest in the Word of God Vamos confiar, descansar na palavra de Deus and depend upon the Spirit of God e depender no Espírito de Deus. to help us be those that have a care for one another, E vamos ser pessoas que cuidam umas das outras. to help us be those that can flee from sin, Ajudaram-nos a sermos daqueles que fogem do pecado. to be those that can stick to the Word of God even when it's hard, Vamos ser daqueles que permanecem com a palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus, mesmo quando isso é difícil. to be those that can forgive even though we've been wronged, Ser aqueles que perdoam mesmo quando são maltratados. and to be like Joseph in seeing the hand of God in our lives. E sermos como José e ver a mão de Deus nas nossas vidas. Because if we're like that, Porque se nós formos como Ele, we will add. nós vamos acrescentar. We will add to our own lives. Nós vamos acrescentar às nossas próprias vidas. We will add to the lives of our brothers and sisters. Nós vamos acrescentar às vidas dos nossos irmãos e irmãs. And we will add to the life of the local church. E nós vamos acrescentar à vida da igreja local. So I'm sure you will agree Então eu tenho certeza que vocês concordam that Joseph lived like the Sermon on the Mount que José viveu como o Sermão do Monte ensina. and provides us with an example E providencia-nos um exemplo that we can follow. um exemplo que nós podemos seguir.
but only with the help of God. mas apenas se tivermos a ajuda de Deus. May God bless His word. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém.